Bom, vamos lá. Por que a gente optou falar do Milei de novo aqui, né? A gente já falou dele várias vezes aqui no canal, deve ter no mínimo uns 4 vídeos sobre. Só que é muito interessante a gente continuar observando o que está acontecendo na Argentina, porque a Argentina está se tornando um modelo ideal de exploração imperialista dos países da periferia do capitalismo. A Argentina, de verdade, está alinhada com todos os interesses do capitalismo de uma maneira que fazia tempo que a gente não via. E é muito possível que isso se torne um modelo exportação, de que outros Mileis surjam por aí. E não é igual ao Bolsonaro? Não exatamente. Tem algumas especificidades aqui no governo do Milei que fazem com que a gente especule que esse modelo vai ser exportado para outros países. Tal qual a gente falou, por exemplo, do governo do Ratinho Júnior, que está se tornando para a burguesia brasileira, para o mercado brasileiro, né, para a elite dominante brasileira, um governo modelo exportação. E que está servindo de exemplo para outras leis municipais, estaduais e até federais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, começando com uma coisa que não é a primeira vez que a gente tira sarro, né? Porque só dá pra tirar sarro de uma coisa dessa. Por que a economia argentina caiu mais do que os analistas previam? É fantástico isso aqui, né, gente? Porque todo mundo que é sensato olhou pro governo do Milei e falou: isso aqui vai ser um desastre completo pra economia argentina, mas aí os especialistas e analistas erraram. Bom, isso aqui é ideologia pura, né, gente? Uma coisa que a Maria da Conceição Tavares falava é que a economia deveria voltar ao seu nome original, que é a economia política. Porque ao se tirar a política do nome, dá a ilusão de que a economia é algo técnico. E como vocês sabem, a Maria da Conceição Tavares não tolerava tecnocratas, né? Isso aqui é pura ideologia. Essa coisa dos especialistas e analistas que previam que não ia ser tão ruim assim. Ideologia, gente. Ideologia pura. E por que eu digo que isso é ideologia pura? Vamos ver os especialistas falando sobre? Vamos ver aqui a sequência de especialistas falando sobre. Elite empresarial global está encantada com Javier Milei. Presidente argentino foi um sucesso em Davos, mas além do teatro, sua equipe busca amenizar os ideais radicais do chefe. Grandes especialistas, né? A elite empresarial é uma grande especialista. Outra especialista aqui. Abílio Diniz diz que vitória de Milei pode representar esperança para a Argentina. É um grande especialista aqui. Vou corrigir aqui a chamada. Abílio Diniz disse no pretérito perfeito. Disse, Abílio Diniz não pode mais dizer que vitória de Milei pode representar uma esperança para a Argentina. Por que não pode mais dizer? Porque morreu. E morto não fala, né? E morto também não é especialista. Dizia, exato, costumava dizer quando estava vivo. Não está mais vivo, não fala mais. Mais especialistas aqui. FMI elogia políticas de Milei em Argentina e disse que protegerán los más vulnerables. De fato. O FMI elogiou as políticas do Milei e disse que vão proteger os mais vulneráveis, que as políticas do Milei vão proteger os mais vulneráveis. Especialistas, o time da FMI é só um time de especialistas, vocês sabem disso. Milei teve um bom início de governo na Argentina, avalia BOFA. Proposta de ajuste fiscal mais forte do que esperado e acordo com o FMI estiveram entre pontos positivos. Gente, isso aqui é o Bank of America, o BOFA. E vocês sabem que o Bank of America é feito só de grandes especialistas que são técnicos, isentos e apartidários, né? Então vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando eu falei que o negócio era ideológico, é disso aqui que eu tô falando. Pois é, bela bofa essa análise aqui. Vamos lá, vamos usar os dados. De acordo com dados publicados esse mês, e por isso que a gente optou por falar sobre isso, a Argentina teve um recuo de 3,9% em relação a julho do ano passado. Isso aqui foi pior do que a pior projeção do mercado. A média das estimativas, segundo a Reuters, era de 1,9%. Então a média das expectativas era 1,9% de queda, teve 3,9%. A pior projeção era 3,2%. Não chegou nem perto da pior, tá? Nem perto, nem raspou perto da pior. E, de novo, isso aqui é ideologia. Qual que é a explicação que a própria Exame traz, que é a primeira que a gente mostrou aqui? A agricultura argentina aumentou 82,4% em relação ao ano passado, porque ano passado teve uma seca muito grave. Então, mesmo aumentando 80% da atividade na agricultura por conta da seca do ano passado, isso não foi capaz de frear a queda dos outros setores, principalmente construção, indústria e comércio, tá? Peraí, tem um espirro preso aqui. Eu fico imaginando se eu trabalhasse nesses jornais tradicionais e isso acontecesse. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Se o âncora precisa espirrar, ele faz o quê? Ele dá um soco na própria costela pra esquecer a vontade de espirrar? Mas aí ia chamar muita atenção, né? Eu acho que eu nunca pensei sobre isso. Se o William Bonner precisa espirrar, o que ele faz? Ele não precisa espirrar? Vamos lá, vamos aos impactos reais, né? O Milei cortou subsídios para água, luz, gás e transporte. O preço desses serviços disparou na Argentina, sem os subsídios. Então vocês imaginam que as pessoas
com uma situação mais desprivilegiada, estão com mais dificuldade para pagar água, luz, gás e transporte. 4 coisas assim que são nem um pouco essenciais para a vida. O que aconteceu também? As obras públicas paralisaram. O governo parou de fazer repasse de recurso para as províncias. Isso tudo para reduzir gastos públicos. Lembram do superavitão? Superavitão do Milei da porra? Que superavitão, hein? Pô, até parece que se eu não gastar nada, sobra dinheiro, né? E aí os liberais estão falando à torto e à direito, e se vocês seguem liberais, como quem segue tipo o Animal Planet, sabe? Pra ficar observando o que eles fazem, eles estão comemorando 2 coisas na Argentina. Esse superávit e a queda da inflação. Gente, a inflação tá caindo porque a economia tá paralisando. A economia tá paralisando. É uma coisa que a Ju Furno sempre fala a respeito, inclusive, do Brasil. Claro que dá pra resolver a inflação do dia pra noite. É só fazer todo mundo parar de comer. Pronto. Se todo mundo morrer de fome, a inflação para. E aí? Mas isso tem uma razão, tá? Pra eles estarem comemorando isso, tem uma razão. Vamos lá. Por que que o FMI tá validando tudo isso? O FMI acabou de fazer um acordo de 800 milhões com a Argentina. Perdão, 800 milhões de dólares. O que o FMI está destacando? Abre aspas. Primeiro, superávit fiscal trimestral em 16 anos, a rápida queda da inflação, a mudança de tendência das reservas internacionais e uma forte redução do risco soberano. Por que o FMI se interessa tanto por esses elementos? Por superávit e pela rápida queda da inflação a qualquer custo? Porque o FMI quer endividar a Argentina e fazer com que os argentinos trabalhem a favor dessa dívida. É isso. Então, com a queda da inflação e o superávit, a Argentina garante que ela vai estar a serviço dessa dívida. Só que, para nós, o que interessa é o custo humano disso. Sob Milei, indicadores econômicos continuam caindo na Argentina. Comércio tem retração de 10% em julho. Vamos lá. O preço dos produtos da cesta básica aumentou 2,1% no último mês e já está acumulando alta de 237,2% em relação ao ano passado. Primeiro ponto aqui, crise alimentar. Como a Ju Furno diz, dá para reduzir a inflação, matando todo mundo de fome. A Unicef acabou de publicar dado, agora no último dia 14, a respeito de insegurança alimentar. O que ela disse? Primeiro, está atingindo mais os mais jovens. De acordo com essa pesquisa, 1,5 milhão de jovens não fazem 4 refeições diárias. E na Argentina, o padrão é 4 refeições diárias, tá? 1,5 milhão de jovens não fazem. Ao menos 4,5 milhões de adultos deixaram de comer durante o dia para que os filhos pudessem comer. Em 2024, 15% das pessoas responsáveis pelo sustento da família perderam o emprego. Segundo a Unicef ainda, esse estudo que acabou de sair, 48% das famílias com criança não têm renda o suficiente para as despesas básicas. Lembra que eu falei do fim do subsídio? Então, 48%, vamos chamar de metadinha? Metadinha das famílias com criança não tem renda para despesa básica. O Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina informou que 55% da população está em situação de pobreza. 1 em cada 5 argentinos não tem o suficiente para comida. E, gente, nada disso aqui é um acidente. Nada disso aqui é um acidente. Isso aqui é um projeto feito de propósito para submeter a Argentina aos interesses do imperialismo internacional. É estrangular a Argentina e fazer com que os argentinos trabalhem em função da dívida. É endividar a nação argentina. Isso aqui é um projeto. Por isso que a gente vê os grandes especialistas aqui elogiando. Isso é luta de classes a nível internacional. Para vocês terem uma ideia, 25 milhões de pessoas. A extrema pobreza cresceu e chegou a 17,5%. 8 milhões de pessoas na Argentina estão em extrema pobreza. Isso num país de 46 milhões de habitantes. Certo? Vamos lá. Por que as pessoas estão com tanta dificuldade de comer e pagar suas contas básicas? Não só a desregulamentação fez os preços aumentarem, como o desemprego lá é muito grave. Milei demite 24 mil funcionários públicos na Argentina em 4 meses de mandato. Ano passado, a Argentina tinha 341 mil funcionários públicos. Em 2 meses, o Milei demitiu 9 mil. Em abril, mais 15 mil. E o objetivo dele, segundo ele próprio, é chegar em 70 mil demissões. A gente tem também 50 mil trabalhadores temporários públicos que não sabem se vão continuar tendo emprego. Isso aqui é o que ele chamava de política da motosserra, que é cortar o aparato público. Mas aí a questão é o seguinte, gente. Beleza, eu não vou nem entrar no mérito disso aqui, se isso aqui é necessário ou desnecessário. A questão é, o cara quer chegar em 70 mil demissões, são 70 mil famílias que perdem renda. E aí? E aí que nada, foda-se essas pessoas. Não é como se ele transferisse isso para outro lugar, como se ele garantisse que essas pessoas iam ter como sobreviver. Não importa se essas pessoas vão ter como sobreviver. E olha só, é bom às vezes a gente entrar no covil das hienas e ver como é que a direita tá falando sobre. Milei anuncia que demitirá mais 50 mil funcionários públicos e defenderá equilíbrio fiscal.
Isso aqui é pra delírio da direita. Por que eu tô falando isso? Porque isso aqui é na Gazeta do Povo. Lembra dos Marajás, gente? Lembra da caça aos Marajás? É essa retórica imbecil. Mas, novamente, tudo pra garantir o equilíbrio fiscal. O que eles não adicionam aqui é que é pra garantir que a Argentina vai trabalhar a serviço da dívida internacional. O camarada aí comentou psicopata puro. É importante pro imperialismo encontrar o psicopata certo. Tem que ser um psicopata que tá disposto a se dobrar a esse tipo de coisa, tá? E aí você pensa, não, Ian, ele tá fazendo isso porque o setor privado tá voando. Agora, com a desregulamentação, o setor privado vai voar e todo mundo vai conseguir emprego privado, que é muito melhor. Então, recessão do governo Milei faz a Argentina perder 177 mil empregos do setor privado em 5 meses. Não e não. Não e não. É nem emprego público, nem emprego privado. Em 6 meses, o setor privado demitiu cerca de 177 mil funcionários. Dá pra comparar com o Collor? Com certeza, porque a ideologia é a mesma. Exatamente a mesma. E, gente, vamos falar que esses números do mercado formal e do funcionalismo público não contemplam um dos maiores mercados da Argentina, que é o informal. Vocês sabem que no Brasil o mercado informal é gigantesco. Na Argentina não é diferente. E as pessoas que tiveram queda de renda ou perderam seus postos de trabalho no mercado informal? Isso aqui não tá mensurando. Pois é, queda livre também é voo, né? Gostei da sua referência ao Toy Story. Vamos lembrar de uma coisa. A gente fez um vídeo ano passado sobre a Lei Ônibus, que é a lei que ia mudar a economia argentina, segundo o Milei. Vocês devem lembrar, ou talvez não, né? Vamos retomar isso. O Milei não tem maioria no Congresso, então ele não conseguiu passar do jeito que ele queria. E também sofreu muita pressão dos setores populares, tá? Muita pressão dos setores populares. Teve uma quantidade imensa de manifestações públicas na Argentina, inclusive recentemente a manifestação com o cara pelado em cima de um gárgula numa igreja. Só que, como sempre, né, no capitalismo concilia e concilia. O que aconteceu? Eles reescreveram a Lei Ônibus e aprovaram a Lei Ônibus, beleza? Vamos retomar algumas coisas. Essa lei, ela não garante uma quantidade imensa de privilégios para a burguesia nacional. Ela garante uma quantidade imensa de privilégios para o capital internacional. Ela é uma lei perfeita para o imperialismo. Perfeita. É um negócio assim que eu não saberia nem como beneficiar mais o imperialismo. De que forma, né? Disfarçada de promoção de desenvolvimento e tecnologia, como sempre. Isso aqui destrói o que restou da indústria nacional, abre mão de recurso natural e submete o país a colonialismo digital. Isso é uma coisa que eu queria fazer o convite pro Zavak, que tá aí no chat, ou pra quem tá administrando o Teclas. Seria muito interessante fazer um vídeo sobre o colonialismo digital na Argentina, porque a gente nunca viu um colonialismo digital avançar tão rápido em um país da periferia do capitalismo. Só pra dar referência aqui, a gente tá usando muito esse artigo de Outras Palavras como fonte. Milei abre as portas para o extrativismo duplo. Vamos falar o que ele tá chamando de extrativismo duplo. Primeiro é o extrativismo natural, depois o digital. A gente vai chegar nos 2 pontos. Primeiro, a lei foca em incentivo a 4 grandes setores extrativistas: silvicultura, construção, ou seja, empreiteiras, né? Mineração e energia. A lei inclui uma coisa que eles chamam de esquema de incentivo a grandes investimentos. Em espanhol é RIGI, R-I-G-I, a gente vai chamar assim daqui pra frente, né? Isso aqui é um mecanismo jurídico para permitir até 200 milhões de dólares de investimento no setor. E, em contrapartida, permite que eles paguem menos imposto sobre lucro. E isso aqui é onde entra o ANCAP das ideias. Isso aqui beneficia o capital internacional cortando imposto onde dá para cortar. Então, por exemplo, uma empresa precisa importar máquina e equipamento do setor extrativista. Essa importação não tem imposto. Não tem imposto. E nos primeiros 3 anos, as empresas só vão pagar imposto sobre o que elas exportarem. Depois, livre. Qualquer outra coisa que não são essas exportações nos primeiros 3 anos está livre de imposto. Então isso aqui é abrir para o capital privado, abrir mão do recurso natural estratégico e não cobrar nenhum imposto sobre isso. É o melhor de todos os mundos para a burguesia internacional. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala desse tipo de coisa, do avanço do capital internacional sobre os países da periferia, é que, além de não construir uma estrutura pública e soberana para a Argentina e não ter nenhuma forma de benefício público da entrada desse capital internacional, isso aqui é uma tragédia ambiental anunciada, gente. Essa falta de regulamentação, essa entrada do capital internacional dentro do território, a gente sabe o que acontece aqui no Brasil. Isso aqui é um entreguismo vira-lata como eu nunca vi na minha vida. Então, vamos ver como é que isso aqui termina de acabar com a indústria nacional também. Geralmente, por exemplo, vem uma indústria de carro, recebe incentivo fiscal para vir para o país, para o Brasil, por exemplo. Às vezes, mesmo governos liberais fazem medidas para proteger a indústria nacional de que forma? Por exemplo, forçando a empresa a comprar certas peças fornecidas pelo país. Então, o Brasil fabrica alguma peça que o carro usa, e aí, para a empresa entrar, ela é forçada a comprar essa peça fabricada aqui. O que essa lei faz
fazer com que só 20% dos materiais precisem ser local. E tem uma puta de uma brecha nisso. Se o preço local for mais alto que o internacional, eles não precisam comprar. E aí vocês imaginam, gente, a Argentina com a indústria enfraquecida desse jeito, tem alguma chance desse preço ser competitivo? A chance é as empresas entrarem na Argentina e importarem tudo sem imposto. É não sobrar nada para a indústria nacional. A chance real aqui é toda a indústria se tornar do capital internacional. Exato, em resumo, não compra nunca. É isso aí. E mesmo se comprasse, a cota de 20% é muito baixa. É muito baixa. Isso aqui não recupera a indústria local de jeito nenhum. E pro camarada que falou, dá pra comparar isso aqui com o Collor, não só dá pra comparar com o Collor, como dá pra comparar com os governos da Argentina da década de 90, que é do Menem e do De la Rúa. Basicamente, o que o Milei tá fazendo é a Argentina da década de 90, só que pior. Na década de 90, um monte de indústria argentina fechou por conta disso. O desemprego aumentou pra caramba. E aí alguém pode perguntar, isso foi uma pergunta que foi feita pro Humberto, e aí eu vou recomendar, inclusive eu vou pedir pro Robson colocar o trecho que o Humberto explica isso aqui no vídeo. O Humberto no Critique foi perguntado uma coisa interessante. Houve sim uma política no Brasil de desindustrialização para aumentar nossa reserva de dólares para estabilizar a nossa moeda. O que perguntaram para Humberto foi: a Argentina não pode estar passando pelo mesmo processo? E aí Humberto responde isso muito bem. Ele diz: não há indícios de um programa de estabelecimento de uma moeda própria na Argentina. A Argentina continua sendo um país usuário de dólares. Então eu vou pedir pro Robson procurar o trecho aqui no Critique e colocar para ele explicar, colocar ele explicando por que essa medida aqui na Argentina não é uma coisa de a gente tem que sofrer agora para melhorar no futuro. Não é assim que tá acontecendo. A Argentina, assim, é uma mistura de indignação e pena, assim, porque o que está acontecendo na Argentina não tem precedentes. A economia da Argentina, ela tá... Agora saiu o dado do trimestre, no acumulado, 5,1%. Isso é dado de economia de país em guerra. Você tem ali dados de pobreza extrema, de metade da população. Isso não é, sabe, não é razoável. E aí eles estão se orgulhando de um superávit que é causado pela inflação. Isso aí é economia de manual, tá? Isso aí é economia de manual. Qual é o efeito? Se você congela os gastos do governo, congela os repasses e você tem uma inflação alta, o que acontece? A maior parte da arrecadação do governo é sobre o consumo. Então, se você comprava um saco de arroz por 10, no outro dia ele é 20, num dia ele tem imposto sobre 10, no outro dia ele tem imposto sobre 20. É isso aí. Tá entendendo? Então, a inflação faz aumentar a arrecadação. Se você tá tendo uma alta inflação com gastos congelados, você vai produzir um superávit. É esse o superávit do Milei. E, então, na verdade, é um falso superávit. Isso aí os economistas chamam de efeito baixa. Ou TANS invertido. É economia de manual. Quer dizer, os economistas sabem disso. Eu estou falando de economia liberal, eu não estou nem falando de viés marxista aqui. Sim. E mesmo assim, eles insistem que o que está acontecendo lá está no caminho certo. O maior problema da economia da Argentina é falta de dólares. Porque o Milei fala em dolarizar a economia da Argentina, sendo que o que ele tinha que estar tentando era desdolarizar. Como eu moro lá no Rio Grande do Sul, é relativamente fácil ir para a Argentina, eu já estive lá algumas vezes. E o comércio na Argentina ele é disfuncional. Sabe? A gente brinca lá no Rio Grande do Sul que o argentino aceita tudo. Real, dólar, peso, euro. Ele só não aceita que o Pelé é melhor que o Maradona. Né? O resto do argentino aceita. Aceita até Pix já, né? Dá um jeito de ter banco aqui. Isso não é funcional para a economia. A Argentina não conseguiu até hoje se desvencilhar do período de dolarização e paridade. Como a economia trabalhando desse jeito, a demanda por dólar sempre é muito alta. Entende? Porque eles transacionam corriqueiramente em dólar. Uma economia funcional de moeda soberana vai demandar dólar para quê? Para importar. Para os turistas, que é uma parte menor, mas a maior parte é a indústria e importação. Não, a Argentina precisa de dólar para o seu dia a dia. Só que como é que um país que não emite dólar consegue dólar? Bom, ele tem que exportar. Só que o que entra de dólar na Argentina e o que a Argentina demanda por dólar é uma conta que não fecha há muito tempo. Vamos pegar aqui o Brasil. Nós tínhamos esse problema. O problema da nossa inflação tinha um componente inercial muito forte, mas basicamente era falta de dólar. O Brasil vivia isso nos anos 80 e nos anos 90. Quando é que a gente conseguiu estabelecer uma moeda? Quando a gente resolveu esse problema de dólares. Havia uma crise de dívida em toda a América Latina, que estava se arrastando há décadas. Os Estados Unidos então decidiu reorganizar essas dívidas todas num pacote. Então o Brasil conseguiu reduzir muito a sua dívida com juros e conseguiu alguma carência. Paralelo a isso, o que aconteceu? Uma onda de privatizações
fizeram um caixa em dólar e eles meteram um tarifaço de juros, assim, se hoje a gente acha que o juro tá alto, é porque a galera esqueceu como é que era no início dos anos 90. Uhum. E aí, pra quê? Pra gente ter um diferencial de juros e convergir o dólar pra cá. Só que, paralelo a isso, a gente também criou uma moeda nova. Uhum. E congelou por um tempo. Tá? Mas assim, já tinha sido tentado isso antes, cortavam os zeros, sim, cortavam outro nome e tal. Foi feito mais ou menos a mesma coisa. Qual a diferença? Se criou a URV, que era a diferença do real para as outras tentativas de estabilização que a gente teve. A URV nada mais era que um indexador que servia para acabar com o componente inercial da nossa inflação. Então, mas só para fechar o raciocínio da questão da Argentina, senão eu ia esquecer. Claro. Não está acontecendo essa segunda parte que teve no real. Eles até podem conseguir ter acesso a dólar. Vamos supor que o FMI empreste. Só que, por outro lado, não está sendo feito nada no sentido de criar uma moeda nacional. E enquanto eles não conseguirem emitir moeda que seja a moeda utilizada pelo sistema bancário deles, enquanto eles não conseguirem emitir títulos de dívida pública precificados na moeda deles, eles não vão resolver isso. O Brasil tem uma situação muito confortável nesse ponto, porque a nossa dívida é toda em real, a gente tem um endividamento que, padrões do século XXI, não é alto, endividamento público, né? A nossa dívida ela é praticamente 100% líquida, a gente tem um sistema bancário sólido até demais, porque a gente tem um cartel de bancos, nossos bancos não vão quebrar com a lucratividade que eles têm, que é tudo que a gente ainda não tem. Então, assim, para que desse certo, eu falo com muita tranquilidade, não tem como dar certo o plano do Milei. Não tem como dar certo. Por quê? Porque por mais que ele ganhe um empréstimo, vamos supor que o FMI olhe para ele e diz, olha, eu vou te dar 100 bilhões de dólares. Isso vai durar um mês, 2. Porque não adianta você encher um balde d'água se o balde está furado. Uhum. É isso que está acontecendo na Argentina. E eu acho que não vai ser pior, porque eu acho que antes de ficar muito pior do que tá, vai haver algum levante. A repressão tá pegando lá, mas eu acho que não vai ser suficiente para segurar o povo. Né? Com 50% na miséria, 47% abaixo da linha da pobreza. Sabe? São dados assim, é dado de país em guerra, é isso. Então, o que eu quero dizer é, o que está acontecendo aqui com o governo Milei é o que aconteceu na Argentina na década de 90, que não estabilizou moeda nenhuma. Os argentinos até hoje têm o hábito de guardar dólar em espécie debaixo do colchão, porque eles não confiam no sistema bancário deles próprios. Só que isso aqui é muito pior. E ainda tem esse último elemento aí que o Outras Palavras traz, que é o que eu falei pro Teclas dar uma olhada, que é o colonialismo digital. Dá uma olhada, gente. Milei se reunirá com CEOs da Apple, Google e Meta em viagem aos Estados Unidos. Gente, a gente tem esse novo braço do imperialismo, que é o colonialismo das Big Techs, vamos chamar assim. Que é a influência dessas transnacionais de tecnologia sobre não só a política dos países, mas a economia dos países. Então vamos lá. Isso aqui é o que Outras Palavras está chamando de extrativismo de intangíveis. Por exemplo, conhecimento e dados pessoais. Isso aqui é o extrativismo de intangíveis. Por isso que ele falou de extrativismo duplo. Recursos naturais e conhecimento e dados. Vamos dar um exemplo. A Amazon oferece subsídio acadêmico para pesquisador na Argentina, no Peru e Brasil. Então a Amazon oferece subsídio para pessoas na periferia do capitalismo estudarem. Só que, na verdade, esse subsídio é crédito para ser usado na AWS, que é a Amazon Web Services, que é o sistema de servidores da Amazon. Então, gente, eles não oferecem recompensa em recursos, em dinheiro, digamos assim. Eles oferecem subsídio para usar os próprios serviços deles. Então, vocês entendem que é um efeito meio de porta giratória? Esses créditos são praticamente gratuitos para a Amazon, porque eles usam tudo num recurso interno. Eles têm uma infraestrutura faraônica e oferecem essa infraestrutura como crédito para essas pessoas. Então vocês entendem que o custo para a Amazon é quase nada. E aí eles usam essa infraestrutura que tem custo quase nada para formar pessoas aqui no Brasil, no Peru, na Argentina, etc. Essas pesquisas podem trazer um ganho gigantesco para a tecnologia, porque pesquisa é conhecimento e, principalmente, porque mesmo que esses recursos não sejam usados exatamente na Amazon, primeiro que eles, porque tem créditos na AWS, eles ficam submetidos à AWS. Então, por exemplo, eles pegam esses créditos e usam no sistema da Amazon, no servidor da Amazon. Eles ficam presos nesse servidor, ficam dependentes, porque quase ninguém no mundo tem a infraestrutura que a Amazon tem. E quando esses créditos acabam, eles têm que usar de novo. Então, vocês entendem que é uma prisão? Qual que é o esquema aqui? Isso aqui é um extrativismo de conhecimento. Isso aqui é o que é mais de diferente no que está acontecendo agora. É um tipo de você pode gastar com o que quiser desde que seja na minha loja. Exatamente. E, gente, é muito mais fácil empresas transnacionais violarem o mínimo de regras na periferia do capitalismo. Regra de proteção de dados, regra de sigilo. Isso estou falando dos dois tipos de extrativismo. Regra de proteção ambiental.
Isso aqui é a porta pra um desastre. E, de verdade, uma coisa que o Humberto fala nesse próprio vídeo que eu citei. Cara, é deprimente o que tá acontecendo na Argentina. Eu resolvi falar sobre isso hoje porque isso aqui é um alerta para um modelo de exportação de colonialismo, de neocolonialismo e de imperialismo, que não é impossível a gente ver exportado. Não, eu sei que vai ser apocalíptico o que eu vou falar agora, mas não se surpreendam se o modelo Pablo Marçal para a presidência em 2026, porque ele vem aí, tá, gente? Ele vem aí, seja igualzinho a esse. Não se surpreendam, de verdade. Isso que foi aprovado nessa lei ônibus. Mesmo a lei que não passou porque o Milei não tem maioria no Congresso, ela passou dessa forma. Então a gente tem um desastre econômico, um aumento na insegurança alimentar, um aumento no desemprego, desmonte da educação pública, da saúde pública, dos subsídios públicos. O Milei tá conduzindo a Argentina também para um colapso ecológico. Isso aqui é uma bomba relógio, e realmente é muito deprimente o que tá acontecendo. Eu e Humberto fizemos uma live falando sobre a Argentina já, mas talvez com um pouco mais de tempo vale a pena a gente falar sobre os efeitos dessa lei que foi aprovada. Faz tempo que eu não faço live com o Zavac, é verdade. Já fiz há muito tempo atrás. Ah, sim, no canal do Teclas, podem clicar aí. Eu tô sem o destaque aqui no canal, mas cliquem aí no Teclas porque já tem um vídeo sobre colonialismo digital, correto? Uma coisa que vocês me cobraram que eu achei legal, eu fiz um vídeo dossiê Ricardo Nunes e muita gente achou muito útil para enviar para pessoas que ainda achavam que o Ricardo Nunes era uma boa opção. Porque são pessoas que sabem que o Ricardo Nunes é uma pessoa que está a favor do capital, mas que não tinham todos os argumentos organizados, depurados, mastigados, para conseguir mostrar para os seus familiares, para os seus amigos, para suas pessoas próximas. Eu achei que isso é muito interessante de fazer para outras pessoas. Então, pegar candidatos que estão pleiteando municípios, principalmente municípios capitais, municípios grandes, e fazer outros dossiês. Que eu acho que isso pode contribuir bastante com informar melhor as pessoas que estão próximas de vocês. Aí a gente pretende fazer também versões resumidas desses dossiês para TikTok e Instagram, para vocês conseguirem mandar no WhatsApp também. Então, a gente vai ver as cidades que estão... Eu preciso dar uma observada. Aqui do Ricardo Nunes estava muito na cara. Mas isso foi uma coisa que foi cobrado e eu achei uma boa ideia. Uma espécie de porque odiamos temporário eleições, sabe? E pra finalizar o dia, né? Eu só digo uma coisa pra vocês. Aqui, ó. Isso foi um acidente muito feliz, né? Sabe as palavras. Sabe as palavras. Disse tudo. Que áudio é esse? Esse áudio é o Bill de Lira, que é pai do Arthur Lira, falando em Alagoas, quando ele tava, acho que, sendo meio hostilizado. Meio falando... Alguém tava gritando alguma coisa na plateia que ele não gostou. E aí ele... Aí ele chegou pra pessoa e falou... Aqui, ó. Você vê, ó. Você não tá me mostrando pra sair? Porra. E aí, o que a pessoa falou? O que ele respondeu? Isso é uma coisa que eu acho que tá no mesmo nível que isso aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui vai denunciar muito a idade das pessoas. Se não tivesse citado esses cameradas, você já tivesse essas cameradas do outro lado? Exatamente. Eles falaram na mesma língua. Eu acho que se juntar os dois numa mesma sala, eles conseguem se comunicar muito bem. Se alguém souber da onde esse áudio... Aí, ó. Nossa, tem gente que sabe da onde é esse áudio, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus. Clássico. Esse aqui é clássico. Esse aqui é o grande ASPX no CS 1.6, falando que ele não tava cheatado no CS. Os caras perguntam, ASPX, você tava cheatado? E aí ele responde. Se não tivesse cheatado esses cameradas, você já tivesse essas cameradas do outro lado? Cheatadaço. E eu acho incrível que nesse vídeo, se o cara que tá filmando perguntasse, que? A história não teria sido a mesma. Eu fico muito feliz que o cara não perguntou que e deixou a história realmente fluir como ela deveria, né? Bom, gente, é isso. Fiquem bem. Visitem a Loja Soberana. Deixa eu abrir ela aqui de novo pra quem não viu. Aqui, ó. Aqui. Galera falou que queria camiseta. Aqui, ó. Aqui, ó. Temos camiseta. Definição de camarada. Então, adquira já a sua peita camarada. Aqui, ó. E caso vocês não me sigam no Instagram e no TikTok, sigam lá. Eu posto muita coisa que eu só escrevo pra essas redes, tá? Então, se você não me segue lá, você tá vendo só metade do meu trabalho. E eu recentemente atingi 400 mil no Insta, então eu tô muito feliz com isso. Me submeti a pagar o verificado, porque agora eu quero assegurar que minha conta não vai cair. E caso você não saiba, eu tenho também um Apoia-se. Que é o melhor recurso pra contribuir aqui com o canal. Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com roteiristas, gestores, editores e tal. Então eu preciso desses recursos pra conseguir fazer a coisa fluir. E se você tem bastante interesse em contribuir com o canal de maneira contínua, basicamente o Apoia-se serve pra pagar essas contas básicas, né? Beleza? Fiquem bem e um abraço pra vocês. Até quinta-feira.